E aí, pessoal, nós estamos aqui no segundo dia do SecOps Summit 2025. Eu estou com meu companheiro de evento aqui, Daniel Dallalana. Apresente para os ouvintes aqui, para tudo mais. Pedro, antes de me apresentar, tu tá esquecendo uma coisa. Café Seguro Expresso, cara. Ah, é verdade. Mas que loucura, como é que tu pode fazer a abertura do negócio sem saber, cara? Eu criei o modelo, Tu criou o modelo. O estilo da coisa e eu esqueci o nome da coisa. Muito bem. Tá, mas agora que a gente falou... Café Seguro Expresso. Café Seguro Expresso, agora falamos disso, agora estamos aqui com ele, né? Quantas vezes já? Acho que 4 vezes já, não? Cara... E detalhe, vamos... 4 aparições. Felipe Pires, senhoras e senhores. Felipe Pires, muito obrigado. Ah, loucura. É os guria, pai. Tu lembra que... Cara, é muito louco, porque faz 2 anos, né? 3 anos do Mindsec que a gente fez lá na mesa do Foi lá. A mesa com a toalhinha preta. A mesa não tinha nada. Não bate. Não bate. Inclusive a direção aqui já disse, ó, não batam na mesa. Não batam na mesa, tá sabendo? Não batam na mesa. Então fica você... Dica você de casa. Não bate na mesa. Tá, mas Felipe Pires... No SecOps Summit, o que teve de Felipe Pires até agora, ou o que vai ter de Felipe Pires no SecOps Summit? Jesus amado, o que teve de Felipe Pires? Bom, basicamente hoje pela manhã, né, eu palestrei aqui no Palco Tex, né, a gente falou um pouquinho sobre PDFs maliciosos, eu trouxe ali um pouquinho um caso de uso, basicamente, né, quando alguém recebe um PDF, seja do financeiro ou seja do RH, e aí mostrei quais são os componentes internos que tem dentro de um PDF, e aí fui mostrando ali, e era legal porque assim, tinha mais ou menos uns 70% da audiência eram de pessoas técnicas, tinha mais ou menos uns 20% ali de CISOs, e aí sobrava uns 10% de gerente. Então assim, a gente quando fala, vocês sabem bem disso, é pegar um assunto técnico e ter que montar isso para falar de risco junto com o CISO, né? Então foi isso que eu falei ali de manhã. Então, se dá para entrar assim rapidamente, vai. Resume qual que é a do teu ideia jeito. desse dos PDFs maliciosos aí? Como é Agora que funciona essa questão? Fiquei curioso, claro. Como é que é a ideia? O que eu mostrei basicamente ali foi um PDF, basicamente, que era um programa de partnership, né? De parceria, que é enviar para quem tem canais no YouTube, né? Aqui, ó. WCS. Um jabá. Da WCS, siga a WCS. Siga a WCS no YouTube, por favor. Então, para quem tem canais no YouTube, né? Existe uma parceria de um jogo chamado Among Us, eles estavam lançando um novo programa chamado Wolf, e aí o atacante basicamente sugere para as pessoas para fazer essa parceria com o YouTube, para acessar num link, para receber o agreement, né, que nada mais é do que o contrato, para que tu assine, né, e acesse, confirme essa parceria, e basicamente esse link estava ali dentro, era de um Dropbox, onde tinha um executável que era malicioso, e tudo isso vinha dentro de um PDF. Daí eu mostrei 4 links que estavam embedados, né, ou seja, escondidos dentro do PDF. Só que 3 links eram legítimos. Um deles da Epic Games mesmo, né, da loja virtual da Epic Games, o outro do link do próprio Twitter, né, o antigo Twitter, agora o X. Sim, é uma coisa meio Prince, assim, né, o Twitter é uma coisa meio Prince. Aquele que um dia se chamou Prince. Exatamente. Então, tipo, 3 links verídicos e um link malicioso. E claro, como eu fiz um processo de análise estática, primeiro eu mostrei um ferramental que é utilizado para ver essas referências mais, abre aspas, tela preta, para quem não é técnico, né, essa parte mais de shell ali, e depois eu mostrei de fato como a gente vê com um processo gráfico. Felipe, eu tenho uma dúvida que nem o Pedro sabe que eu vou perguntar. Isso é o massa da nossa mágica. A gente tem uma mágica que é legal. É normal, né? Porque eu vou fazer eu não tô dentro da tua cabeça. Mais ou menos. Às vezes tem uma conexão. Que é o seguinte, Filipão, a gente sabe, tem quem te acompanha, muita gente acompanha, obviamente, né? Sim. Senha Segura, inclusive gravamos no stand do Senha Segura no último Mindsec. Exatamente, mas ano passado. Já fiz 2 merchan automaticamente agora. Senha Segura e Mindsec. Foi do lado. Mas como a gente estava com o podcast oficial do evento, a gente pode falar, não tem problema. Não tem problema. O Senha, né, tem iniciativas de research, né, de pesquisa de ameaças e... Isso tem alguma relação? Essa frente porque a gente vê muito tu falar de vários... Não, esse é dos vários que tu já falou. O Senha traz essa frente de pesquisa de ameaças, ou seja, de research, para avançar em cima desse... É normal? Sim, na verdade, o Senha Segura, através da minha pessoa, a gente construiu o que a gente chama de Identity Threat Labs, que nada mais é do que um laboratório de investigação de ameaças, né, na qual eu lidero essa iniciativa, e casualmente nós estamos com uma vaga aberta para quem é do Brasil. Tu não pode concorrer. Não, eu não posso concorrer. Eu já sou profissional da WCS. Basicamente o que nós pedimos é que a pessoa tenha alguma experiência falando. Cara, eu mandei no bastidor, posso contar? Pode contar, claro. Eu mandei no bastidor. Eu disse, cara... Tem eu. Tamo aí. Tamo a jogo, tamo aí. Só que ele falou, não dá. Não tem como. Não tem como te pagar. Caro, né? Mas aí, então basicamente é isso. A pessoa vai trabalhar junto comigo no time de pesquisa e fazendo essas análises, né? Basicamente o que a gente faz é pegar esses componentes, esses PDFs executáveis, faz essa análise reversa, faz engenharia, entende as técnicas que estão utilizadas por trás
disso. E aí, obviamente, produz conteúdo técnico, né? A gente tem aí o nosso laboratório, né? O nosso lab, na verdade, que é o labs.senhasegura.blog, que é onde estão os artigos publicados. Por consequência disso, o que acontece? A gente tem conteúdo para levar para os eventos. Né? Então, DEFCON, Black Hat, esse ano eu palestrei na Black Hat nos Estados Unidos. Esse ano não, o ano passado, né? Vai? Sim. Esse ano vou ir. Teve o ano passado Black Hat nos Estados Unidos, eu palestrei na Black Hat Middle East, em Riyadh, na Arábia Saudita. Olha aí. DEFCON, então os conteúdos que são pesquisados são conteúdos técnicos, não tem nada a ver com o produto em si, mas é uma iniciativa do Senha Segura em suportar essa linha de pesquisa, porque trazendo isso, descobrindo essas técnicas, automaticamente a gente ganha conhecimento e leva para a linha de produtos. E deixa eu te perguntar uma coisa então sobre isso. Isso é uma dúvida que eu sempre tive, desde lá de pequeno, quando eu achava muito legal, a pessoa falava de pesquisa e desenvolvimento. Desenvolver nova, sei lá, nova cola, uma cola diferente, alguma coisa assim, uma tampa diferente. Como é que funciona essa dinâmica desse grupo de pesquisa no sentido de... Tem gente que trabalha só com isso, que está integrado dentro do grupo e a pessoa basicamente decide algum rumo dessa pesquisa e vai tentar explorar isso ali. Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Aí, para quem está nos ouvindo, ou nos assistindo, ou nos vendo, vai ver em algum momento. As empresas, no modo geral, as grandes empresas, elas têm o que eles chamam de R&D, que seria Research and Development. Normalmente, cada empresa trabalha à sua maneira, mas quando tu tem esse tipo de departamento, né, tu tem uma célula que faz a pesquisa, que é drivado por uma estratégia vindo normalmente de um CTO, um Chief Technology Officer, e tu tem o time de Development, que quem desenvolve isso. Então elas são coligadas, alguém pesquisa e traz isso para um desenvolvimento para implementar, baseado numa estratégia que vem de uma liderança estratégica técnica. Entendeu? Então esse é o processo normalmente. No caso do Senha Segura hoje, a gente tem algumas células de pesquisa, não é somente o Felipe. Nós temos uma célula de R&D dentro do time de produtos, que nós temos um head de segurança que olha para a segurança do produto, né, ou seja, dos produtos que a gente vende, e ele tem essa célula de estudos, né, que é o Nestor, fica o CUDS para ele aí, né, porque é um cara que faz pesquisa nessa linha, muito legal, e está, por exemplo, fazendo estudos agora de computação quântica, como faz os cálculos matemáticos, para criptografia, identidade. Então, isso é voltado para a tecnologia de produto. O nosso time, o meu time basicamente, é baseado em entender o que os atacantes estão fazendo e aí vendo alguma técnica diferente a gente pode, e aí eu tenho abertura, porque eu reporto direto para o CTO, de falar para ele, olha, eu tenho observado ataques em cloud, que foi o que aconteceu, por exemplo, de uma plataforma que eu apresentei já, inclusive, para vocês. Eu ia falar isso agora. Onde eu entendi que os atacantes exploravam, né, algumas com falhas de configuração em cloud e que se a gente mapeasse esses caminhos de ataques, chamados de attack paths, a gente conseguiria se antecipar a um possível ataque. Então, através disso que eu construí 4 features aí pro produto. Que é legal, Felipe, eu até fazendo até uma brincadeira, como eu sou um seguidor assíduo do Felipe no Instagram, ele recentemente postou agora uma foto de 2020 pra cá, né? Sim. Várias fotos, caras do Felipe. Começou agora, parece estudador do Faustão, sabe? Exato, o arquivo... mas é muito legal cruzar o que você estava falando, porque enquanto estava falando do Labs, do Senha Segura, eu me lembrei da primeira oportunidade que a gente teve de conversar, que tu trouxe outro... Lembra que no episódio ele faz menção, eu não vou mencionar aqui a marca, enfim. Marcas e coisas. Enfim, mas tu tinha citado num laboratório que tinha lá, que tu já... Imagina, naquela ocasião o cara deve fazer 3 anos. Que é isso? 2 anos, que ainda mais. Mais 3 anos. Mais. E isso é muito interessante, né, Felipe? Porque assim, tu vê nitidamente como tá amarrado com a tua construção de carreira no sentido de a tua atuação no mercado. E aí que eu quero fazer esse encaminhamento para te dizer o seguinte: como é que nesses anos todos tu tá te vendo, já que tu tá advogando pela segurança aí, né, mundo afora, né, quem por acaso não conhece, não te acompanha, tu tá em muitos países diferentes acompanhando, né, na neve, inclusive. Como é que tu te vê nesse papel de levar a palavra e sempre com uma responsabilidade, né, que é de levar alguma coisa legal pra galera, né, e não, porque afinal, o papo que tu falou com a gente já é o 4º assunto diferente. Como é que tu vê isso na tua atuação na carreira, ao longo, pelo mundo? Cara, na verdade, assim, eu vejo que são oportunidades que Deus vai abrindo pra gente e a gente vai entrando, né? Na verdade, existe aquela coisa, né, para quem acredita ou não acredita, né, a gente pensa, poxa, fechou uma porta, mas outra porta se abriu, ou se Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Então, a minha vida foi muito pautada nisso, né? Quando eu trabalhei numa determinada empresa, né, para não falar o brand, todo mundo me segue e sabe que eu falo da empresa. Todo mundo sabe, não podemos falar, vamos falar. Ela é vermelha, assim. É vermelha, era isso que eu ia falar. Grande abraço pro pessoal da Trend. Inclusive eu falei deles aqui no podcast. Tá bom, tudo certo. Então, a questão toda assim, eu entrei numa linha de defesa, né, então aprendi como funcionava a defesa e ali eu fui instigado pela cultura da empresa naquela altura
a entender como uma ameaça funciona. E ali surgiu a ideia de, um dia na minha carreira eu quero chegar a trabalhar nesse time global. Só que, claro, eu precisava construir isso. E aí eu falei no podcast também, já aqui da Jovem Pan, que é o seguinte, respeitem, foi a mensagem que eu deixei no final, respeitem os processos. Isso foi 2015, estamos falando de 10 anos. 10 anos. Cara, é um processo, Dala, é um processo. É muito massa, entende? né? Então tu tem que respeitar o processo. Ah, mas oportunidades surgem, eu falei de portas, oportunidades surgem para tu ganhar mais. E agora eu tô abrindo, eu tô recrutando, né, uma pessoa e eu analiso perfis de pessoas que em um ano trocaram 5 vezes de empresa. E aí tu vê claramente que o movimento era, a pessoa era júnior, foi para pleno e virou sênior em um ano. Não respeitou o processo. Não respeitou o processo. Sim. Massa, hein? Eu entendo a questão de salário, mas não respeitou o processo. Sim. Então, assim, para construir isso, e é que nem tu falou de ter responsabilidade, eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu falo. Então, é de respeitar o processo. E aí, obviamente, se surgiu oportunidades de... Ok, eu entendi o que era a mão de... A mãozinha, Tá palestrando. Isso é legal. Vai. Tá palestrando. O cara e aquele é um jornal sério, né? Não, mas vai. Chama a opinião do especialista. Então, dali eu saí porque eu precisava entender como funcionava realmente as ameaças, né? E aqui eu deixo uma fala pro Fernando Mercedes, que é um cara que me inspira bastante. Eu mandei pra ele essa semana, quando eu terminei o artigo, eu mandei pra ele, falei, cara, tu é minha referência, olha aí. Então deu um feedback super legal. Me sugeriu um parte 2 para falar só do Shell Code, que ele falou, tá muito legal, tá bem detalhado, tu contou a história direitinho, tu veio da base, tu contou, tu entrou deep no negócio, tu chegou no CIC. Cara, então assim, uma referência para mim, e o Identity Threat Labs é construído baseado no time dele. Ele sabe disso, porque ele trabalha, para quem não sabe, ele é uma referência mundial, ele trabalha no time global da Trendmicro, são 5 ou 6 pessoas. E quando eu levei para o Senha Segura essa ideia desse projeto, em 2, 3 anos a gente foi construindo até que chegou o momento a gente, estabelecemos, vamos construir. Agora vamos. Exatamente, vamos com tudo. Então, é isso, essa construção de carreira foi baseada nesse tempo todo, assim, de ir construindo, né, e principalmente o quê? Eu tô aqui falando, né, mas eu sei exatamente quais são os meus gaps. Dentro dessa área. E sei o que eu preciso de desenvolver em termos de conhecimento técnico. Porque é uma jornada, né? E a gente nunca está pronto. E aí, Pedro, que vai chegar na seguinte conclusão. Qual? A gente já falou pela quinta vez aí, quinta vez com o Felipe. E é por isso que se a gente respeitar o processo, a gente quer falar mais umas 50 vezes. Porque daqui a gente pode recordar, né? Recordar é viver também. O cara, na lembrança do né? Faustão. É ótimo, muito bom, muito bom. Eu queria fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Tá bom, vai lá, Expresso, vai tudo ao time. Vai valer a pena, que é o seguinte, eu não sei se teve, como tu comentou agora que tu trouxe essa iniciativa para a Senha, não sei se teve essa dinâmica inicial ali, mas caso tenha tido, ou como é que foi, essa questão de tu trazer uma iniciativa que talvez não tivesse um retorno imediato. Seria uma coisa de, nós vamos pesquisar, nós vamos entender o que está acontecendo e aí nós vamos conseguir, por exemplo, propor features novas para o produto. Só que isso só vai acontecer daqui a 2 anos. Como é que tu criou essa situação? Na verdade, o processo, primeiro é construir um time de pesquisa, e eu vejo muitas pessoas falando comigo assim, do tipo, poxa, Felipe, é legal ver o Senha Segura investindo em pesquisa e tal, né? Seria bom as outras empresas do Brasil também investir em pesquisa, né? Só que existe um desafio aí, porque a pesquisa em si é difícil de tu ter o ROI, né? O retorno do investimento. Então, por exemplo, tu pagar um profissional para ficar pesquisando e no final do dia ele só publica um artigo nas redes sociais que vai trazer um brand awareness, que a gente fala que é uma marca, falar da marca, mas prestígio, assim, né? Só um prestígio, tu não tem retorno financeiro, é diferente de uma venda, né? Se eu vou lá, vou vender um produto, tu sabe quanto que tu vai ganhar de lucro sobre aquilo. Então eu fui construindo isso com o Senha Segura para o Identity Threat Labs. Em paralelo a isso, eu tenho meu background é de vendas, né? Então eu sei como funciona isso, eu sabia como eu precisava vender este projeto. Então o meu processo de pesquisa, ele foi muito conectado com uma visão do Pablo, que é o nosso CTO, onde ele sabia que eu tinha essa linha de pesquisa e me conectou com o time de produtos, para que eu aí sim conseguisse gerar um tipo de ROI, não ainda em termos financeiros, mas em termos de feature. Porque o que acontece? Adicionando uma feature de ataque path ou de 4 modelos de ataque que eu criei, isso faz com que a gente apresentasse um produto para os clientes entendem sobre novas tecnologias, eu sei, pô, legal essa tecnologia nova, então deixa eu comprar um produto. Então, em pesquisa eu trago o ROI de uma outra maneira. Entende? Então essa é a conexão. Então, acabou agregando mais valor ao produto por causa das features e aí isso aumenta a capacidade de venda ou o valor do produto. Só que, novamente, só porque se respeitou o processo. Teve tempo, tempo. Exato. Muito animal. Porque o que a gente está falando, por exemplo, imagina que eu tive, por exemplo, em Scottsdale, por exemplo, que é uma cidade dos Estados Unidos, onde a gente foi lá olhar e eu vi vários banners, assim como esse evento aqui, exatamente como esse evento. E lá, cara, era um evento para 100 e poucas pessoas, bem menor que esse, obviamente, mas muito CISOs, como também tem aqui,
E eu tive a oportunidade lá, por exemplo, de um CISO chegar para mim e me questionar exatamente no famoso elevator pitch que a gente chama, né? Que é quando o cara tem 30 segundos para vender uma ideia. Né? E o cara chegou e falou assim, eu tenho 30 segundos para tu me falar o que é o Senha Seguro, o que ele vai fazer de diferente na minha empresa. E aí tu tem que estar pronto para aquilo, né? E aí eu falei exatamente o que a gente trabalhava em 30 segundos, né? Só que eu falei de inovação. E aí entra associado às pesquisas que eu faço, baseado na inovação, que instigou ele para me dizer o seguinte, entendi, ele falou, ok, entendi, me dá um caso de uso agora. Ou seja, eu rompi os 30 segundos, e detalhe, eu sou de pesquisa, mas eu tenho de background de vendas, isso me facilitou. Daí eu dei um caso de uso para ele, o que ele falou, ok, gostei, vamos marcar uma demo para tu apresentar a melhor solução. Eu passei para quem é responsável, time de vendas e tal. Mas tudo isso porque é uma forma de vender pesquisa. Sim. Então a gente, e para quem estiver escutando e trabalha, e, puxa, eu gostaria de fazer isso na minha empresa, ou eu gostaria de trabalhar nisso, aprenda a vender pesquisa como um negócio para a tua empresa. Esse é o desafio. E aí leva para casa, porque inclusive esse cidadão agora está integrando o time de mestrado aqui da PUC junto com o nosso grupo de pesquisa. Exato. E a WSS agora estou lançando em primeira mão, inclusive todo mundo já sabe, está no planejamento estratégico, estou contando isso aqui para o Felipe, ninguém mais sabe. Sim. A gente está com a iniciativa de pesquisa agora, inovação. É Felipe Pires da WSS, brincadeira, não, calma, deixa para lá. Pedrão, é isso, né? Café Seguro Expresso. Eu acho que o Café Seguro Expresso é isso aí, pessoal, muito... Aquela dose. Shotzinho, obrigado, Jovem Pan, obrigado, direção. Muito obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado, Felipe. Nós. Valeu, guris. Boa, fera. É isso.